Olha a carinha dele na arte. Tá feliz, hein? Coletiva do técnico Daniel Paulista, Sport 1, Corinthians 0. O homem tá feliz. Se o homem vibrou como se fosse um título, um empate contra o Bragantino, imagina a vitória contra o Corinthians, que tem um time melhor do que o próprio Bragantino. Simbora. Vamos acompanhar o que disse o grande Daniel Paulista. Velocidade 1.25x, né? Tá bom. Vambora. Bonita camisa, o cabelo ficou legal agora, o clima está excelente. A gente conversava lá no centro de treinamento das repetições, as mesmas perguntas, né, com o clima ruim que o Sport estava passando. E dá para ver, né, a ilha aqui agora na sala de imprensa, o quão foi importante essa vitória, não precisa nem dizer o porquê. Mas eu não queria fazer uma pergunta para ti, se me permite. Eu queria que você dissesse, de repente, o que é que tá dando vontade de dizer agora, claro, aproveitando o que se teve dentro da ilha, dentro do teu esquema tático e dentro dessa vitória. Parabéns, obrigado, boa noite. Bom, boa noite a todos. Vamos salientar, né? Vim fazer a coletiva com a camisa. Acho que foi uma camisa muito bonita, que acho que todo mundo aprovou, né? E é uma camisa pé quente também, porque vencemos, né, na estreia dela. Acho que isso no futebol tem muito também, né? Então... Superstição, né? Repete ela contra o Fortaleza, pra gente ver uma coisa. Quando ganha, a camisa é boa. Quando perde, com a camisa nova, já fica marcada. Mas deu tudo certo hoje. Acho que o momento é de alívio, né? Uma sensação de leveza, porque acho que nós temos trabalhado muito, não só eu, e todo o staff do clube, funcionários, jogadores, trabalhado incansavelmente para que os resultados eles pudessem aparecer de uma forma mais rápida, de uma forma mais agressiva, porque nós precisamos melhorar na competição em termos de classificação, mas às vezes as coisas não acontecem da forma como a gente quer. Futebol você pode treinar bem a semana toda, mas não é garantia que você vai vencer no final de semana, então acho que tem muito disso. E essa semana foi mais uma vez uma semana muito boa de trabalho, de entrega, de entendimento tático dos atletas. Acho que é importante salientar algumas situações que hoje funcionaram muito bem na nossa estratégia, no planejamento de jogo. E vários jogadores que não vinham atuando há muito tempo, no caso do Aderlan, do próprio Luan, do próprio Johan, que não começavam uma partida como titular há muito tempo, né? E hoje entraram e foram bem, na minha opinião, né? Cumpriram muito bem o papel. Nós iniciamos um jogo e fomos... Aderlan e Luan Cândido eu gostei muito nas laterais, viu? Pra mim, muito seguros, fizeram uma partida bem decente, bem ok, bem honesta, assim, não comprometeram em quase fase nenhuma do jogo. Agora Johan não dá, horroroso, pra mim o pior em campo. Até o final com a mesma... E a Tense também, pelo amor de Deus, uma negação. Mesma estrutura, de uma linha de 3 atrás, né? Só que nós não tínhamos 3 zagueiros, nós tínhamos um lateral esquerdo. Então, às vezes, muita gente não enxerga. Mas assim, às vezes é bom a gente pontuar isso. Então o Luan fez um terceiro zagueiro, muito em cima do posicionamento da equipe do Corinthians, que jogava com 2 atacantes, o Vitinho e o Yuri Alberto jogando por dentro, eles não tinham pontas fixos. Então nós mudamos o nosso planejamento de jogo, colocamos o Aderlan mais como um ala para bater com o Bidu pela direita, e o Léo Pereira cumpriu um papel dentro do jogo absurdo, tanto que ele e o Mateuzinho, lateral do Corinthians, caíram no campo de cansaço praticamente ao mesmo tempo, porque foi uma disputa durante todo o jogo. O Léo jogou como um ala, cumpriu um papel para a equipe fundamental na busca do resultado, porque a válvula de saída do Corinthians era na velocidade, na transição em cima do Mateuzinho. E ele conseguiu, quase que em todos os momentos, bloquear essa saída, tanto que o Corinthians, nos momentos que conseguiu chegar com perigo, muito em função de erros nossos. Uma bola rebatida na entrada da área, uma finalização, ou um cruzamento mais perigoso. E nós conseguimos... Verdade, concordo. O Corinthians chegou meio que no bumba meu boi, entre aspas. Foi isso que mais ou menos que Daniel Paulista quis dizer. Erros da gente, e um cruzamento ou outro e tal, é isso. Mas tipo, jogada construída, tabelando, triangulando, colocando o Sport na roda, em momento nenhum isso aconteceu. Conseguimos conter muito isso, né, com um trio forte no meio campo, Zé Lucas e Rivera junto com o Johan, fazendo uma partida interessante, tanto no aspecto defensivo quanto ofensivo de mobilidade, e trazendo o Mateuzinho também um pouco para dentro, para jogar mais por dentro, em alguns momentos fazer um quarto homem no meio campo, em outros um segundo atacante com o Derek, para fazer pressão em cima dos 3 homens do Corinthians, os 2 zagueiros e o lateral esquerdo, que também fazia uma saída de sustentação em 3. Então acho que assim, foi uma estratégia que deu certo, acho que nós estamos conseguindo, é importante pontuar, porque às vezes se mantém a mesma escalação, mas a equipe não joga da mesma forma. Né? Nós iniciamos aqui contra o Ceará lá atrás, fazendo uma saída com 3 com o volante, né? Mas era a mesma equipe. Aí depois nós alteramos para uma saída com 3 com o lateral esquerdo, que é o que nós fizemos hoje, né? Nós tentamos em algum momento uma linha de 4, em outros jogos, como foi o Red Bull, 3 volantes, e hoje novamente voltamos para uma estrutura de 3 atrás, com um quarteto no meio campo, para criar superioridade, para enfrentar um Corinthians agressivo, um Corinthians que tem na sua força física de disputa de duelos o seu forte, e acho que fomos muito bem dentro dessa disputa e merecemos a vitória. Acho que o Sport foi melhor durante todo o jogo, apesar de depois do gol, o Corinthians ter crescido, mas muito em função, eu vejo pelo lado psicológico, do que já aconteceu para trás em outros momentos, né? A equipe meio que se perdeu um pouco naquilo que estava muito bem encaixado, não havia mudança, não havia nada diferente, somente que nós conseguimos sair na frente, mas talvez aquela ansiedade de precisamos ganhar, vamos ganhar hoje, não vamos tomar o gol. Aí as coisas meio que ficaram ali afobadas, mas aos poucos a gente também fez alterações, quem entrou... O Sport recuou demais, velho, depois que fez 1-0. Achou uma jogada ali com o Léo Pereira pra Mateuzinho e tal, mas
O Sport recuou demasiadamente, tipo, se acovardou praticamente no jogo pra tentar sustentar 1-0. Será que agora a gente tem uma virada de chave de tipo, pô, a gente aí sustentou 1-0. Agora nos próximos jogos, será que a gente vai achar um golzinho e sustentar também? Mais vezes 1-0 quando a gente construir? Fica o ponto de interrogação aí. Mas ainda assim eu não consigo admitir não. O Sport jogou muito mal depois dos 10, 15 minutos do segundo tempo. De certo modo sustentou uma pressão do Corinthians sim. Meio que soube sofrer. O Corinthians criou muito pouco ou quase nada. Mas ainda assim, faltou as peças que entraram no segundo tempo melhorar o Sport. Atenção entrou horroroso, Barley tá mal. Lucas Cá entrou em 52 do segundo tempo, pelo amor de Deus. Então faltou um pouco mais de uma postura do time não tão recuado e retrancado assim. Entrou muito bem, controlou. Tivemos uma bola numa transição que poderia ter resolvido a partida cara a cara com o goleiro do Corinthians, né? Mas o Corinthians também foi perigoso, principalmente em cruzamentos. Mas como eu disse, essa linha de 3 lá atrás, com o Thierry, Ramon e Luan, e depois a entrada do Carius com o Matheus, nós conseguimos cortar as bolas pelo alto muito bem. E no meio campo a equipe se teve sempre agressividade para ter o controle das ações e vencer com propriedade como venceu. Daniel, boa noite, Thiago, companheiros. Boa noite. O coletivo do Sport hoje funcionou muito bem. Em algumas partidas o Sport vinha dominando a partida, mas um erro, né, que talvez fugisse do controle do coletivo, fazia com que o Sport não vencesse. Foi o fator principal, esse coletivo estar equilibrado hoje e ter funcionado muito bem para o Sport ter vencido a partida, Daniel? Eu entendo que nós estivemos equilibrados quase que em todas as partidas sob o nosso comando. Claro que oscilações de rendimento coletivo e individual acontecem, isso faz parte. E nós, dentro do próprio grupo, temos que encontrar soluções, como fizemos hoje, inclusive na própria escalação inicial. Acredito que tenha algumas situações sido surpresa para muitos, inclusive para o nosso torcedor, mas é dessa forma que nós temos que encontrar a solução. Vejo que nos outros jogos, detalhes que hoje a equipe não cometeu, principalmente de erros, de concentração em final de jogo, em lances decisivos, hoje nós não cometemos e saímos com uma vitória, porque a equipe foi mais concentrada no final, principalmente, né? Controlou o jogo, teve muita confusão no final, mas mostrou-se um esporte novamente aguerrido, que competiu muito dentro do jogo. Acho que o torcedor ele reconheceu isso, não só a alegria do resultado, mas reconheceu dentro de campo uma equipe que se doou, que lutou, que batalhou, que competiu, e acho que isso é o DNA do clube, né? É como o torcedor gosta que a equipe se apresente, e ficamos muito felizes com o que aconteceu hoje. Isso aí é verdade. A gente falou aqui no vídeo pós-jogo, vou deixar o link no card, é o vídeo anterior a esse, que Daniel Paulista ele transmite o DNA do esporte para os jogadores, para o grupo como um todo. Isso é importante, você vê a vibração dele contra o Bragantino, a vibração dele contra o Vitória, a vibração dele em todos os jogos, de certo modo. E principalmente quando o esporte consegue um resultado positivo, né? E hoje também é aquela vibração quando o esporte vence e termina o jogo, depois de 6 meses, sem saber o que vai ser na Ilha do Retiro. Isso é importante, isso aí Daniel Paulista tem méritos, né? Sem dúvidas. Muito melhor do que Pepa e infinitamente melhor do que o Inominável. Não tem comparação. Se Daniel Paulista chegasse antes, se Mateuzinho, Derek Lacerda, Ramon chegasse antes, o Sport estaria agora com 22, 23 pontos. Estaria ali, ó, bem próximo de sair da zona. Daniel, E detalhe que a gente não tá falando nada de extraordinário, né? São peças comuns que a gente acabou de citar. Porém, as nossas eram inqualificáveis, eram peças de Série C. Os treinadores que aqui passaram, Pepa e o Inominável, e o resto do grupo de jogadores, né? Que eu nem vou citar mais o nome dessa galera aí. Daniel, boa noite. O Sport voltou a ganhar um jogo em casa após mais de 6 meses, né? E a gente viu uma euforia muito grande da torcida, naturalmente, com o resultado. Queria entender um pouco mais do teu sentimento com esse resultado. Você que é ídolo, já viu a saída do Retiro proporcionar várias coisas, e o Sport vivia essa desconexão da sua história, né? Porque o Sport em casa sempre foi um clube muito forte e passava por esse jejum. Queria saber um pouco desse sentimento e, claro, falar um pouco do papel da torcida, que mais uma vez lotou o estádio e fez uma festa bonita. Um torcedor lotar o estádio pra mim não é novidade, entendeu? A torcida do esporte é isso aí, é paixão, é comparecimento ao estádio. Mais uma vez foi incrível, né? Uma atmosfera fantástica, né? Nós, comissão técnica, funcionários, atletas, acho que só temos a agradecer o apoio que tivemos mais uma vez durante toda a partida. A torcida jogou junto com a equipe em muitos momentos dentro do jogo. Acho que isso também dá um gás a mais, principalmente no momento ali que a perna já está inchada no segundo tempo, né? E a torcida dá aquele gás a mais para que o atleta vá, supere o seu limite. Acho que isso foi muito importante. E acho que o sentimento, não só meu, mas como de todo o grupo, é de satisfação por ter vencido. Claro que era um jejum que incomodava muito, né? Não há dúvida quanto a isso. Acho que esse jejum é determinante para onde nós estamos hoje, né? Mas isso é passado, não tem como mudar. Nós temos que fazer uma história diferente e é o que vamos tentar fazer e construir daqui para frente. Daniel, boa noite, Thiago, boa noite a todos. Daniel, na saída de campo, eu conversei com o Johan, ele
até meio que um desabafo, né? Ele deu uma entrevista, eu estava até emocionado, e na resposta dele ele teceu elogios a você, trazendo que você é um cara muito coerente no dia a dia. E a gente fala de atletas talvez que tenham sido recuperados, como o Matheus Alexandre, hoje o Johan pode ser uma retomada de um atleta que diz que se entrega muito no dia a dia. E que você pudesse trazer desse relato de coisas que não chegam ao torcedor, que você vive lá no dia a dia, como esse do Johan, do trabalho, do atleta que está, entre aspas, esquecido pelo torcedor e que pode, num jogo como esse de hoje, ter uma participação importante, como foi no caso dele, que eu queria que você pudesse trazer essa visão de pessoas, para pessoas, no caso, que não têm esse acesso no dia a dia que você tem. Obrigado. Eu acho que nós, primeiro que assim, a gente procura trabalhar todos da mesma forma, né? O Johan é um exemplo disso, porque quando nós chegamos, não com o impacto que tinha o Matheus Alexandre de cobrança em cima dele, mas o Johan também era um jogador que tinha uma certa contestação do torcedor, e naquele momento ele é um atleta que estava com algumas restrições físicas, e isso o impossibilitava de estar atuando talvez na sua melhor forma. Um atleta que veio para cá com o objetivo de ajudar. Um cara que é muito profissional, se dedicou, e durante esse período, em alguns momentos foi para relação, em outros momentos não foi, mas nunca deixou de trabalhar. É um cara que no dia a dia se dedica, é competitivo, se fortaleceu, estava aguardando a sua oportunidade, e eu procuro sempre nas minhas escolhas usar a coerência, né? Tentar usar. Eu sei que em algum momento, por uma necessidade, um momento decisivo, a gente acaba tendo que atropelar algumas coisas, mas dentro do normal do cotidiano, acho que a coerência ela tem que imperar, até mesmo para ter o respeito dos próprios atletas. E o Johan fez por merecer a oportunidade que teve hoje, acho que contribuiu, fez aquilo que nós esperávamos dele dentro de campo, como o Aderlan também fez, que está aí há um certo tempo, jogou um dia improvisado e foi talvez marcado por um pênalti jogando improvisado, que também não teve culpa, mas acontece dentro do futebol, mas hoje dentro da sua posição, fez uma bela partida, né? Como o próprio Luan hoje, jogamos como terceiro zagueiro, foi muito bem. Eu só tenho a agradecer no sentido que os atletas têm trabalhado muito, tem sido... Eu só discordo de Johan, viu? Johan não dá pra elogiar não, viu, gente? Não dá. Johan... Ai, tu tá criticando demais. Não, gente, Johan não dá, né? Só é ver o jogo. Ninguém viu o jogo não, errou tudo que tentou. A única boa jogada de Johan foi naquela oportunidade que Matheusinho perdeu cara a cara. Que Johan deu um passe bom pra Léo Pereira, porém um passe que até eu daria aquilo ali, pô. Ele simplesmente só deu progressão à jogada, ele só tocou pra frente, pô. Muito comprometidos com a causa. Sabemos da dificuldade, nunca escondemos isso de ninguém, mas trabalho não está faltando. Pode faltar outras coisas, a gente tem dificuldades individuais, coletivas, acho que isso faz parte do futebol. O esporte está montando um novo time dentro de uma Série A, gente. É difícil. Hoje, conversando com pessoas do próprio Corinthians, da comissão técnica do Corinthians, é o relato deles, o quanto o esporte evoluiu da primeira partida com o Corinthians lá para agora. O que o esporte mudou de escalação para aquele jogo para hoje. Muitas peças. Então quer dizer o que? O esporte é novo. Está montando um time, montando um elenco, disputando uma Série A. E em muitos momentos isso vai ser fatal, como foi em alguns jogos. Talvez perdemos por detalhes, mas não são detalhes. São detalhes dessa sequência de trabalho que aconteceu. Mas... E a gente vai analisar a escalação do Sport e Corinthians. Naquele Sport lá, era Arthur Souza, uma piada, Sérgio Oliveira, Carlos Alberto, comédias, patéticos, bizonhos, ridículos. Esses são os adjetivos. Então, assim, é outro esporte. João Silva na zaga, horroroso. Horroroso. Inclusive, ele falha nos 2 gols do Corinthians naquele jogo lá. Então, era outro time, de fato, muito pior do que o desse. E olha que esse time atual não é nada de extraordinário, não. Mas é muito mais competitivo e é muito melhor do que aquela coisa horrorosa contra o Corinthians, que inclusive era pro Sport ter tomado uns 5-0 pro Corinthians em 20 minutos de jogo. Era pra ser 5-0 pro Corinthians. Mas aí o Sport acha um gol e tal, e depois ainda assim acabou tomando a virada, né? Com o Depay brocando na gente. De uma maneira geral, acho que esse resgate dos atletas é muito mérito deles, como o Matheus Alexandre hoje não jogou, mas está à disposição e entrou, contribuiu. O Johan agora é também mais uma opção. O próprio Atencio que entrou, mas é um atleta que a gente acredita, vai ganhar espaço também, tendo oportunidade, estando trabalhando para isso, vai ter oportunidade, como todos os atletas que a gente, no momento adequado, vai colocar para jogar. Daniel, boa noite para você. Posso mandar mais uma estatística aqui para vocês? Eu tava ontem em live, ontem não, no caso mais cedo em live, ontem em live, né? E a gente tava trazendo aqui a estatística do Sport nos últimos 10 jogos. O Sport, ele tem 10 pontos conquistados. Ou são 10 ou são 11, ó. Vitória contra o Corinthians, 1. Aí 3, né? Empate contra o Bragantino, 4. 5 empate contra o São Paulo. 8 vitória contra o Grêmio. 9 empate contra o Bahia. 10 empate contra o Santos. 11 empate contra o Vitória. Mas se você for pegar só os últimos 10 jogos, são 10 pontos que o Sport conquistou. O Sport estaria agora, no recorte dos últimos 10 jogos com o Daniel Paulista, na 12ª colocação. Ah, então tá falando que o time do Sport é de G12? Eu não tô falando isso não, só tô pegando um recorte recente, que é um outro esporte muito mais competitivo. E que se a Série A começasse em julho, o Sport estaria agora em 16º, 15º, 14º, 13º. Estaria sendo muito competitivo na competição. E não na lanterna afundado, virtual rebaixado, tá ligado? É outro esporte, pô. Agora, lógico, é um outro esporte que ainda assim tem muitas limitações.
e que a tendência é que não vai ser suficiente para permanecer na Série A, né? Pela limitação do grupo e todo o contexto. Pro Thiago, parabéns pela vitória. Daniel, pegando essa atmosfera do que foi hoje, o time do Sport vencendo o Corinthians, na situação que o Sport se encontra, até que ponto isso pode ajudar no jogo contra o Fortaleza, que tem um agravante? Além de ser o clássico nordestino, uma rivalidade que já é histórica, o Fortaleza também luta contra o rebaixamento. Obrigado. Vai ser um confronto direto, pela posição que as duas equipes elas estão hoje na classificação. Eu, particularmente, assim, não tenho muita informação, porque o foco era o Corinthians, né? Então, a partir de amanhã, não, mas a partir de terça-feira, nós estaremos concentrados nas ações aí para essa decisão, um jogo que nós temos que encarar dessa forma. Mas vejo que o Sport tem encarado todo o jogo como uma decisão pela nossa situação. Acho que não pode ser diferente, porque nós vamos enfrentar um time que está embaixo. Não, nós temos que enfrentar todas as equipes da mesma forma, tentando ganhar sempre, porque nós precisamos pontuar. Nós não podemos passar uma rodada sem pontuar. Nós temos que andar ou um degrau ou 3. Como fizemos com o Red Bull, não deu para ganhar, traz um ponto. E é importante, vencendo hoje, ao quanto foi benéfico aquele empate, né? Numa situação que talvez era uma derrota que estava praticamente definida. Então, assim, vamos continuar trabalhando. Vai ser um jogo difícil pela frente. A sequência nossa não vai ser fácil, mas o pé tem que continuar no chão, o trabalho tem que continuar para continuar encarando grandes adversários, que é o que nós vamos ter pela frente. Daniel, boa noite. Parabéns pela vitória. Eu fiz um vídeo seu no final do jogo. E a sensação que eu tenho é que você estava meio perdido ali, né? Quando apitou, você foi comemorando, você não sabia com quem falar, se ia pra torcida, você falava com a comissão. Queria que você falasse seu sentimento, né? Você é um cara, como já foi falado aqui, foi ídolo do esporte. Inclusive, você não percebeu, mas você fez a mesma comemoração quando você fez aquele gol na Copa do Brasil, com um punho pra cima, assim, pro torcedor. Queria que você falasse seu sentimento de voltar a ser técnico do esporte e conseguir essa primeira vitória na Ilha do Retiro. Cara, o sentimento pra mim de vestir a camisa do esporte é um sentimento, assim, acho que não tem como eu mensurar o que eu sinto, entendeu? De vestir essa camisa como eu tô vestindo hoje aqui, a camisa de jogo, me traz recordações, assim, fantásticas. Encontrar a Ilha do Retiro pulsante, com o torcedor ali apoiando e, poxa, o time faz um gol, anula. O time faz o segundo, anula. Entendeu? E por toda a atmosfera que a gente tá vivendo. Então, assim, é uma angústia que o meu sentimento é o mesmo sentimento do torcedor, que hoje tá aliviado, tá feliz. E eu disse para os atletas antes do jogo que hoje ia acabar essa situação, que nós íamos voltar a vencer, né? Porque estávamos trabalhando muito, a vitória ela ia chegar como chegou hoje, para que a gente pudesse ir para casa hoje e dar um abraço na nossa família com um sorriso do rosto, sabe? Pô. E falou, papai, aliás, a filha pergunta, né? Papai, e aí? Hoje a gente ganhou, pô, Pô, ainda bem, papai. Amanhã ia almoçar fora, de peito aberto, porque, porra, vencemos e estamos aí, vamos continuar lutando e o torcedor, ele reconheceu isso dentro de campo. Então, estou muito feliz com tudo que acontece dentro do clube. Lógico que tem muita dificuldade, tem situações que a gente tem que atuar e tem atuado muito, mas, assim, a satisfação de estar ocupando o cargo que eu exerço hoje, para mim, não tem como eu mensurar esse tamanho e a minha felicidade é absurda de estar aqui desenvolvendo o trabalho no esporte. Daniel, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer em revê-lo. E aí, João? Queria fazer duas perguntas. Uma em relação ao Mateuzinho, que foi o autor de 2 gols do Sport nessas 2 vitórias que o Sport teve na competição. Mas, além disso, ele em pouco tempo já tem aí 2 gols, 2 assistências, tem ajudado bastante. Mas ele recebeu uma proposta recentemente. Eu queria saber como você atuou nesse momento, se você também tentou convencê-lo a ficar. Eu queria bastidores dessa história, porque ele agora, mais uma vez, foi importante nesse gol. E um ponto que não é natural para times que estão na lanterna. O Sport, nos últimos 9 jogos, fez gol em 7. Ou seja, é um time que tem produzido muito. Hoje, o Sport, no jogo, fez 3 gols. 2 estavam impedidos, mas tem produzido muito. Queria saber o teu grau de satisfação sobre isso. Acho que quando nós chegamos aqui, haviam em 11 jogos, acho que foram 3 ou 4 gols, né? E hoje, se eu não estiver enganado, a média, se ela não está maior, mas talvez 1 gol por jogo, depois que nós assumimos. Então, ofensivamente, aqui está produzindo. Como se hoje fizemos 2, foram anulados, né? Então, ofensivamente, oportunidades estão sendo criadas. E acho que isso é muito importante. Defensivamente, nós temos que ser sólidos, como nós fomos hoje, e que em alguns jogos nós ainda falhamos, por isso que acabamos sofrendo alguns gols em outras partidas, que eu acho que não podem acontecer esse tipo de lance, mas nós estamos jogando futebol e jogando contra uma Série A, quando você tem Yuri Alberto, Vitinho, ou você tem Lucas do São Paulo, você tem Neymar. Então, assim, é um poderio ofensivo dos nossos adversários também, que nós também temos que reconhecer que existe qualidade do outro lado, nós não jogamos sozinhos, né? Então, assim, cresceu muito o nosso poder ofensivo, muito em função do trabalho de todos, na dinâmica de movimentação e aquilo que eu falei no início. Nós temos alterado maneiras de construir jogo, de organização ofensiva, e isso tem surtido resultado, né? Ou com linha de 3 com volante, ou com linha de 3 volantes, ou com o volante vindo para trás e liberando os 2 laterais. Eu acho que isso nós temos conseguido envolver os adversários e criar oportunidades. Poderíamos estar até melhor. E um dos jogadores que tem entendido isso muito bem é o Mateuzinho, como você citou, que eu acho que hoje é um jogador muito importante. Viveu uma semana há 10 dias atrás que mexeu muito com ele, claro, porque o cara é ser humano, entendeu? E propostas de poderio financeiro maiores sempre vão mexer. Eu já tive do outro lado, sei como que é.
Mas o jogador foi muito profissional, a condução também da direção do clube foi importante para que a gente conseguisse acomodar, né, todo esse turbilhão de sentimentos, tanto do lado do clube quanto do lado do próprio atleta, e hoje ele desse continuidade, muito feliz, e mostrou mais uma vez seu potencial dentro do jogo. Parabéns pela vitória, vitória merecida. Eu vi o esporte muito intenso hoje, fazia tempo que eu não via, gostei muito do que eu vi. Você falou que vários atletas entraram, que não vinham entrando. Eu queria saber se no próximo compromisso, se o senhor pode repetir essa escalação e jogar na mesma intensidade, mesmo fora de casa. Olha, a questão da escalação, acho que é muito cedo, prematuro, para que nós... Lucas Lima volta pra titularidade, meu irmão. Contra o Fortaleza vai voltar, não tem nem pra onde. Aí você diminui aquela intensidade na transição, diminui a intensidade na marcação-pressão, mas melhora a qualidade no passe também, né? Definimos, né, a escalação, até porque tem que olhar o adversário, a maneira como ele joga. Acho que pro jogo de hoje essa escalação era a ideal, mas pro jogo do Fortaleza a gente não sabe, né? Nós temos o Zé Lucas aí que recebeu o 3º cartão amarelo, já é uma ausência certa. Nós temos a volta do Lucas Lima também, que é um reforço que nós ganhamos. Bota Pedro Augusto, lei do ex. Meu Deus do céu. A gente teve o Cariús hoje novamente já em condições de nos ajudar dentro da partida e possivelmente na semana que vem vai estar ainda numa melhor condição física, inclusive para, dentro de uma necessidade, atuar também. Gostei da ideia da dobradinha nas laterais, tá? Eu gosto da ideia. Ainda mais tu estando na frente do placar e tal, pra sustentar uma vitória ou, enfim, um empate, dependendo do jogo. Gostei, gosto da ideia. E assim, vamos ter calma, tranquilidade para, no jogo contra o Fortaleza, fazermos uma grande apresentação. E assim, muito se confunde, assim, às vezes, você falar intensidade, ela pode incluir vários fatores, né? Mas se a gente for observar números, que hoje o futebol ele é muito mapeado por GPS, por situações, os números eles estão praticamente sendo iguais em todos os jogos. Então não é que hoje correu mais, correu o que tem corrido. Só que hoje as coisas funcionaram. E a equipe saiu na frente e não levou o gol, ganhou. Então parece, a gente correu mais. Não correu mais. E os números mostram isso. Se fizer um comparativo do relatório do GPS de todos os jogos, a diferença é mínima de um jogo para outro. É menos que 10%. Então, assim, o que às vezes impacta é o quê? É o resultado. Hoje ganhamos, transpareceu que nós corremos mais, fomos mais intensos. Não, a equipe jogou, mas hoje as coisas funcionaram de uma maneira mais satisfatória e o resultado ele aconteceu. Dito isso, peraí, calma aí. Vamos botar na velocidade 1.0x. Só pra botar o gol de Mateuzinho. Toma. E a torcida do Sport lá no fundo, bonita, viu, velho? Toma, é isso, rapaziada. Abraço pra todos vocês, tá? Sport vence. Gostei da coletiva do Daniel Paulista. Estamos de volta mais tarde. Tamo junto.